Olá, pessoas e políticas, mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela audiência. E hoje nós temos duas pessoas que eu acredito que vocês ainda não conheçam. E esse programa tem o papel de levar a vocês essas informações. E conforme prometido, vamos falar mais um pouco da nossa região, do 3º distrito de Itaipava. Vamos continuar falando de monitoramento, pânico, prevenção. Vamos falar de ciências e tecnologia. E para isso, eu trouxe aqui duas nobres pessoas que estão ao meu lado. Ao meu lado aqui está o Fernando Varela Guedes, economista, consultor da Sociedade Brasileira Pro Inovação Tecnológica, Protec, ex-coordenador do Serrasoft Fijan, ligado ao movimento Petrópolis Tecnópolis, e também como entrevistado o Pedro Dias, que atualmente é diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica do Ministério de Ciência e Tecnologia, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Muita coisa para uma pessoa só, mas muito obrigado pela presença, meu caro Pedro Dias. É uma satisfação enorme tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado também, Varela. É sempre importante essa contribuição que vocês, de uma forma voluntária, vêm prestar esse serviço para a nossa população em frente das nossas câmeras. Varela, fala um pouco o que é o movimento Petrópolis Tecnópolis, se apresenta como Nova Monsanto, que é essa associação, se apresenta para o nosso telespectador. Por quê? Nova Monsanto é uma sigla, muita gente não consegue interpretar com todas as letras o que significa. Traduz para a gente. Bom, eu vou começar da frente para trás. Eu hoje atuo em 3 entidades da indústria brasileira. Certo. A Sociedade Brasileira Pro Inovação Tecnológica, que é o braço da indústria que cuida de inovação. Perfeito. Também sou consultor da RETS, Rede de Entidades Tecnológicas Setoriais, que cuida também de inovação nos segmentos tecnológicos da indústria. E também sou consultor do IPDFAR, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos e Medicamentos. Eu atuo lá em avaliação de políticas do governo federal de apoio ao desenvolvimento tecnológico e inovação. Eu estou nesse cargo há mais ou menos 3 anos. Eu antes desempenhei outras funções de consultoria e, quer dizer, eu não sou a pessoa ideal para falar de Petrópolis Tecnópolis. Isso está um pouco distante na minha vida, né? Não, nem tanto, nem tanto. É uma vocação. Eu acredito que Petrópolis tem como uma das mais importantes vocações na nossa questão econômica a tecnologia. É uma atividade limpa, é uma indústria sem chaminé, possível de ser colocado em qualquer residência, não precisa ser SUD 1, SUD 2, pode ser até mesmo em área residencial. Enfim, para mim, a tecnologia tem que ser, né, futuramente, uma das atividades em evidência em Petrópolis. Você não acredita dessa mesma forma? Eu acredito. Eu digo que está um pouco longe, porque nós, juntamente com Antônio Olinto, Marco Antônio Raup, o Flávio Moreira Gomes, um grupo, nós nos consideramos os idealizadores da proposta de um polo tecnológico em Petrópolis, com bastante repercussão do polo tecnológico de Sophia Antipolis na França. Isso foi o nosso modelo inicial. A Fijan comprou a ideia em um determinado momento, 97, 98, e resolveu apoiar o projeto. Nós em 98, houve o empurrão dessa proposta, com a chegada do LNCC em Petrópolis. E depois de 99, então, finalmente, a Fijan resolveu fazer um lançamento público da proposta do polo. Deixa eu aproveitar essa deixa do LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, e me dirigir aqui ao Pedro Dias para falar, já que ele tem toda a propriedade, hoje está como diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, e falar um pouco das funções do laboratório. Muita gente, a nossa população,
ainda não tem noção da importância desse laboratório na nossa Petrópolis. E esse programa tem essa função. Então, Pedro, nos fala um pouco do LNCC. Bom, o LNCC ele tem essencialmente 3 missões fundamentais. Uma é desenvolver pesquisas e desenvolvimento de tecnologias com aplicação de modelagem computacional para simulação de processos, de sistemas. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. A outra missão é a formação de recursos humanos nessa área. Isso é feito através não só da pós-graduação em modelagem computacional, que tem desde 2001 aqui no LNCC, mas também através de programas de treinamento especiais, cursos mais compactos, cursos de verão e em qualquer época do ano, dependendo do tema. E a terceira missão é uma missão nacional muito importante, que é prover a comunidade científica brasileira com o poder computacional necessário para ela desenvolver suas pesquisas. Nessa parte de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, o LNCC atua, por exemplo, no desenvolvimento de modelos no momento, para simulação do pré-sal. Por exemplo, o problema da intrusão de CO2, né, de gás de efeito estufa dentro do pré-sal, onde ele sofre uma série de reações químicas e lá fica estável. A própria estabilidade da camada do pré-sal, modelagem do processo, por exemplo, de corrosão em dutos de petróleo, a modelagem por exemplo, do corpo humano, do sistema circulatório humano. Né, é uma das atividades importantes. O LNCC desenvolveu aplicativo, software, né, que permite, por exemplo, os médicos desenvolverem técnicas de reparação de aneurismas que são muito mais eficientes. O LNCC trabalha na parte de modelagem de acoplamento de moléculas com aplicações na indústria de fármacos. Hoje, por exemplo, é muito mais rápido você desenvolver uma nova droga, primeiro no computador e depois você vai testar no mundo real, né? Tem um trabalho muito grande na área de bioinformática, de sequenciamento de DNA, né? Sequenciamento genético, com aplicações em agricultura, tá certo? Em medicina, biotecnologia. Né? Tem aplicações também, diversas aplicações de engenharia. E hoje o LNCC atua de uma forma bastante intensa na parte de transferência de tecnologia através da incubadora de empresas. Hoje são 9 empresas. São 9 empresas dentro do LNCC, incubadas no LNCC. Nessas 9 empresas, me diga uma coisa, Pedro Dias, quantos funcionários tem dentro dessas incubadoras lá no LNCC? Bom, o LNCC como um todo congrega uma população de aproximadamente 400 pessoas. 400 pessoas. Mas isso inclui os alunos, inclui os serviços terceirizados, todo o pessoal que atua no LNCC. As incubadoras envolvem aproximadamente umas 25, 30 pessoas. Certo. Mais ou menos 25 a 30 pessoas. Me diga uma outra coisa. A grande maioria dessas empresas, dessas incubadoras, foram ou são alunos do LNCC? Não, na verdade nós fizemos um trabalho de agregar, de trazer aqui para Petrópolis pessoas interessadas no uso de computação científica e para aproveitar esse ambiente que existe dentro do LNCC com especialistas das mais diversas áreas. Uma das áreas das empresas incubadas que tem mais sucesso por exemplo, o desenvolvimento de games, né, de joguinhos, simuladores de uma forma geral, que são usados na indústria aqui no Brasil. Entendi perfeitamente. Agora, continuando nosso bate-papo aqui, eu queria me dirigir novamente ao Varela, cortei um pouco, já que você mencionou o LNCC, e gostaria de deixar bem claro para a população o papel do LNCC dentro de Petrópolis, uma fantástica instituição de ensino que vem prestando um serviço belíssimo. E o Varela sabe perfeitamente que dentro do movimento Petrópolis-Tecnópolis, um dos quesitos mais criticados pelas empresas que gostariam de vir para Petrópolis era a falta de mão de obra qualificada no entorno, né? E o LNCC vem prestando esse belo serviço. Varela, quando você iniciou esse processo no Petrópolis-Tecnópolis,
era muito mais eminente a questão da mão de obra desqualificada. Qual a tua análise que você faz hoje? Em que ponto nós estamos? Melhoramos, progredimos, temos muito ainda por avançar? Qual a tua opinião? A era do conhecimento mudou muito nesses 8, 10 anos, né? A extraordinária evolução tecnológica propiciada por uma economia global fez com que as coisas mudem com uma velocidade incrível, né? Eu acho que Petrópolis, naquela época, estou falando de 2001, 2002, se ombreava as cidades que tinham propostas de polo tecnológico. Eu acho que isso hoje não acontece mais. Certo. As deficiências de mão de obra ainda continuam, mas as reclamações hoje são tem outro foco, né? Os especialistas costumam indicar algumas linhas referenciais fundamentais para o sucesso de um polo. E se nós formos analisar quais são essas linhas referenciais, nós vamos ver que Petrópolis se enquadra apenas em alguns poucos. Exemplo, vamos lá, rapidamente. Falta de universidade com linhas de excelência de cursos. Correto. Primeira coisa. Segundo, empresas âncoras, empresas tecnológicas âncoras. Nós, a rigor, só temos uma hoje, que é a XML e a Microsoft. O XML é mais uma coisa da Microsoft, do Cláudio Rocha, então não é bem uma âncora tecnológica. Ela só foca os programas da Microsoft. Bom, terceiro, é o que o Henry Escovitch chama de triple helix. É o ambiente de interação permanente todo o tempo entre governo, universidade e o setor privado. Isso nós não temos em Petrópolis. O problema, em 2002, 2003, a prefeitura chegou a conceder alvarás de localização para 300 empresas de base tecnológica se instalarem em Petrópolis, porque naquela época era uma das poucas cidades que dava incentivos fiscais do ISS. Que era importante, tinha uma redução de 5 para 2 e ainda era 5 possível de 2 para 0,75 na base de cálculo. Depois mudou, hoje é só 2, todo mundo só pode dar 2. Bom, essas 300 empresas hoje, você não encontra mais do que 30 na cidade. A maioria fechou, foi embora. Quer dizer, isso é um sinal de fragilização, né? Outra coisa também importante é a Amprotec, Associação Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos, em parceria com a BDI, a agência do MIDIC, fez um estudo sobre parques tecnológicos e incubadoras em todo o Brasil, a pedido do MCT e do MIDIC. E chegaram à conclusão que o grande problema de parques tecnológicos no Brasil, parques, polos, incubadoras, é não ter um bom modelo de gestão e não ter preocupação com uma coisa chamada sustentabilidade financeira. É o problema de Petrópolis. Modelo de gestão é de 2003, do planejamento estratégico feito naquela época. Portanto, 2003, 8 anos depois, obviamente esse modelo está velho. E sustentabilidade também não foi uma coisa que naquela época se preocupava. Varela, é muito importante ter essa tua visão no nosso programa, porque eu considero a tecnologia, a informática, a tecnologia de informação, melhor dizendo, uma das ferramentas de extrema importância para o nosso desenvolvimento. E não tenha dúvida que eu, como vereador, como petropolitano, cidadão petropolitano, vou brigar muito para que seja uma atividade econômica em evidência na nossa Petrópolis. Então, nosso propósito nesse programa Pedro Dias, levar a informação e tentar o máximo possível construir políticas públicas de fato que retome isso, que coloque isso, que impulsione e que leve a Petrópolis, seja uma cidade imperial, mas que seja uma cidade tecnológica. Enfim, esse é o nosso papel dentro da nossa Petrópolis, levar isso, e daqui a pouco quero saber de você proposta, como podemos atingir a esse passo, como podemos avançar mais um pouco para ser uma Petrópolis Tecnópolis. Nos aguardem, continuaremos daqui a pouco. Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno, todas as terças e quintas, às 14h30 e às 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br.
Pessoas e Política de volta com vocês e voltamos com nossos agradecimentos. Antes dos agradecimentos, primeiro, parabenizar a comunidade do Amazonas porque conquistou o seu CRAS, o seu posto de saúde da família, maravilhoso, está em pleno funcionamento, com uma equipe médica maravilhosa, uma equipe multidisciplinar que eu pude pessoalmente comprovar a sua atuação. Parabéns, comunidade do Amazonas, e também parabenizar aqui ao meu amigo que foi tão criticado por mim mesmo como vereador, o Johnson, Pedro Johnson, da Concer, pela inauguração das importantes passarelas de Itaipava, em especial da Feirinha de Itaipava e do Catubira. Já teve muita coisa ruim naquele trecho, muitos acidentes, e o Varela, por ser da Nova Amoçanta, que está aqui como convidado, é testemunha disso. Várias vezes acidentes fatais naquele trecho. Obrigado, Johnson. Como reclamo, já coloquei até mesmo numa certa época no Ministério Público cobrando as atitudes da Concer, mas eu estou aqui também para agradecer em público. E vou colocar aqui meu especial abraço ao meu amigo Leandro Sampaio e Marina. Um abraço muito forte para vocês, meus queridos. Um abraço mesmo. E obrigado pela audiência, obrigado pela preferência. E vamos continuar o nosso bate-papo com essas duas fantásticas pessoas, o Pedro Dias, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia do nosso país, e aqui ao lado o nosso Fernando Varela. Ele vai falar um pouco também da Nova Amoçanta, que é essa associação que vem brigando muito pelo desenvolvimento de Itaipava, acompanhando, promovendo palestra, acompanhando o plano diretor, estimulando que Itaipava tenha o seu próprio plano diretor, suas próprias leis focado no desenvolvimento sustentável, que também é uma briga nossa, né, Varela? É uma briga nossa. Mas vamos continuar com Pedro Dias, que ficou aqui uma pergunta no ar, no nosso intervalo. Como está hoje a consolidação da Petrópolis Tecnópolis na visão do LNCC que você dirige? Bom, no caso, o LNCC vem participando já historicamente de forma muito ativa no movimento Petrópolis Tecnópolis e agora nessa nova etapa nós estamos participando, mirando a formação de um parque tecnológico voltado essencialmente a essa questão do desenvolvimento de software, de aplicativos. No nosso diagnóstico, a gente identifica uma deficiência muito grande aqui no Brasil em engenharia de software, em como construir um software que seja robusto, né, que possa ser usado pela indústria de uma forma mais segura. E o LNCC desenvolve os modelos, né, computacionais, e aí você tem que transformar esse produto em algo que a indústria possa aplicar. E a gente acha que aqui em Petrópolis você tem a estrutura, você tem essa sinergia entre as próprias empresas, o LNCC, e se nós tivéssemos esse parque tecnológico operante e atuante de uma forma não somente local, mas também provendo serviços para o Brasil e também para exportação, que aliás essa é uma das grandes deficiências da nossa engenharia de software aqui no Brasil. Nós não somos competitivos em nível internacional. Nós sabemos construir a parte básica, que é basicamente a parte de pesquisa, mas transformar o produto de pesquisa em algo tecnológico, essa é uma etapa que nós temos uma deficiência muito grande. Perfeito, Pedro. Olha, eu vou falar com o Fernando Varela, vamos mudar um pouco de assunto, vamos entrar na área do planejamento. É importante planejar, assim como Petrópolis Tecnópolis tem que ser planejado, temos que avançar. Tem até um novo secretário, o Robson Cardinelli, conhece muito bem esse processo do Petrópolis Tecnópolis. Acredito que o secretário vai começar a retomar essa conversa com o movimento Petrópolis Tecnópolis e avançar nessa questão. Varela, plano diretor, planejamento do terceiro distrito, todos nós sabemos o que aconteceu, essa catástrofe do dia 12 de janeiro, varrendo o Vale do Cuiabá, varrendo Nossa Madame Machado, inundando a Filipe Cerqueira, a Estrada das Arcas, onde eu moro, nós moramos na Estrada das Arcas, né, Varela? Também o Santa Mônica atingido, enfim, várias áreas atingidas.
Aqui o Pedro vai nos dar uma informação em relação ao projeto do Petrópolis Tecnópolis, que é muito importante para essa área. O projeto de monitoramento de deslizamento e inundação que o LNCC está desenvolvendo. Vamos entrar já nessa questão. Mas me fala, Varela, o que está acontecendo nessas audiências, o que está sendo aproveitado para Itaipava em termos de planejamento, em todas essas situações promovidas pela Nova Monsanto, junto com a Câmara Municipal de Petrópolis? A Nova Monsanto é uma instituição, uma sociedade, inicialmente foi uma entidade, a Associação de Moradores da região de Santa Mônica, Itaipava. Posteriormente, ela se transformou numa ONG com uma abrangência de atividade maior, a região dos distritos, né? Muito bem. Então, nós, ano passado, quando se começou a discutir a revisão do plano diretor da cidade, percebemos que os distritos, de um modo geral, estavam muito pouco contemplados nesse processo do plano diretor. E nós temos características geográficas, sociais e econômicas completamente diferentes de Petrópolis. Muito bem. Então, nós pensamos em ouvir um pouco especialistas, pessoas que participaram de processos de planejamento estratégico e participam de gestão de planos diretores, para nós definirmos um modelo que nós entendêssemos que fosse o melhor, para então, numa segunda etapa, pensarmos em desenvolver o plano diretor regional, um processo permitido pelo Estatuto da Cidade, né? Então, nós já ouvimos especialistas de algumas cidades, e aí surgiu essa catástrofe no dia 12 de janeiro, e aí intensificou-se mais a necessidade de ter planejamento. Ter o mapeamento da nossa exatamente. Região, que até hoje não tem, né? Não temos mapas. Aí nós fizemos uma parceria ampla, isso envolve 17 entidades da sociedade civil, envolve o Instituto Superior do Ministério Público aqui do Estado do Rio, a Denis Tarim, o Petrópolis Convention and Tourist Bureau, são nossos parceiros, enfim, uma série de entidades, e vamos intensificar essa questão de ciclo de palestras para aprendermos um pouco com boas experiências de outros municípios. Escutar municípios bastante, né? Que tenham características geográficas parecidas com a nossa, municípios de serra. Estou falando Blumenau, de Caxias do Sul, Blumenau, Juiz de Fora, Gramado. Tem experiências muito interessantes, né? Então nós estamos nesse processo. Maravilha, Varela, maravilha. E você tem a certeza que pode contar comigo. Eu fui no primeiro ano do meu mandato, fizemos uma reunião com o intuito de fazer o planejamento de Itaipava. É necessário, sim. Temos que discutir todas as políticas públicas pertinentes aos distritos. Hoje, até mesmo, nossa secretaria, nosso secretário Goivinho, reconhece que só tem políticas públicas focadas no primeiro distrito em termos de acompanhamento, monitoramento, não tem mapas para o terceiro, quarto e quinto distrito. É necessário recompor isso. Temos que ter esse planejamento. É fundamental para você construir políticas públicas, você conhecer o nosso território, ter ideia do nosso solo, acompanhar bem de perto. Bom, Pedro Dias, eu gostaria de saber de você agora, é muito importante, essa catástrofe vitimou mais de 70 pessoas, são mais de 40 desaparecidos até hoje, né? Infelizmente, na nossa região do Vale Cuiabá, e faltou aí uma palavra-chave, faltou aí o botão de pânico para ser acionado, para dizer, olha, vai acontecer uma chuva de uma proporção gigantesca, cuidado, saem de suas casas, vão para a área segura. E Petrópolis acabou acontecendo o que todos nós sabemos. Veja bem, o Laboratório Nacional de Computação Científica tem recursos tecnológicos valiosíssimos, grandiosíssimos, e eu tenho certeza que está sendo trabalhado na questão do monitoramento em termos de deslizamento e inundação. Fale para nós o que está faltando para nós termos esse sistema funcionando para nunca mais acontecer o que aconteceu no dia 12 de janeiro desse ano. Bom, o
trabalho que nós fizemos no ONCC, na verdade começou em 2006, foi o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e previsão de deslizamentos e enchentes aqui em Petrópolis. Foi um convênio com a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, do Meio Ambiente. Envolvendo a Defesa Civil também. Aí esse trabalho, evidentemente, envolveu uma articulação com a Defesa Civil e com a Prefeitura de Petrópolis. Esse trabalho, o objetivo final era o desenvolvimento do protótipo, né? E esse protótipo foi terminado em junho de 2010. Aí você tinha que entrar na fase seguinte, que é a fase de operacionalização do sistema. E uma outra fase que acho que é muito importante, que é a questão do treinamento da população. Varela mencionou agora há pouco. Envolvendo a comunidade. Né? Envolvendo essa história de envolver a comunidade. Na verdade, logo depois desse triste episódio do 12 de janeiro, me perguntaram às tantas se o sistema, o protótipo do LNCC, se ele estivesse em operação, se isso teria evitado mortes. Infelizmente, naquele momento, eu tive que dizer, não evitaria, porque falta exatamente essa questão do treinamento da população. Se você olhar, não adianta o equipamento parado lá sozinho, sem ninguém saber operar. E não adianta nem a informação disponível. Entendi. Se a população não souber o que fazer, uma vez dado o alerta. Se você olha, por exemplo, quando eu estudava nos Estados Unidos, nos anos 70, houve uma tempestade muito parecida com essa aqui. Um número muito menor de mortos. Foram 250 e poucos mortos. Logo após esse episódio, lá no Colorado, nos Estados Unidos, foi feito um sistema, não só o de alerta, mas eram palestras, aliás, o que o Varela mencionou aqui, encaixa que nem uma luva, tá certo? Você tem que informar a população tem que saber quais são os problemas e o que deve fazer em cada situação. Uma das coisas que fizeram lá nesse vale, lá nos Estados Unidos, foi um sistema de rotas de escape, né? Quer dizer, numa situação de emergência, o que é que você tem que fazer? Você tem que ir para lá, para cá, né, onde são os pontos seguros. Certo. E isso é que evita as mortes. Agora, já que nosso tempo daqui a pouco se esgota, e esse assunto é de suma importância para a nossa população, dentro da tua visão, estamos próximos de ter em funcionamento essa questão com o treinamento da população, o envolvimento comunitário e mais o nosso governo participando e botando esse equipamento para funcionar? Você acredita que está próximo disso acontecer? Eu acredito que sim, porque eu vejo hoje uma maior integração entre os 3 níveis de governo. Correto. Você veja, o próprio Ministério da Ciência e Tecnologia montou um sistema de alerta nacional que deve ter uma integração muito forte com o Estado e com o município. Tá certo? Tem essa cadeia de ações. O outro ponto é o seguinte, do ponto de vista, o Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria do Meio Ambiente, assumiu a operação das estações, que é uma tarefa complexa, que exige treinamento, conhecimento técnico, né, de manutenção dos equipamentos, e a Prefeitura aqui de Petrópolis tem hoje também uma atuação muito forte no sentido da integração com a Defesa Civil e essa questão do treinamento da população. Eu noto nesses últimos meses um grande esforço por parte aqui do município em buscar, por exemplo, a questão das áreas onde as pessoas devem se refugiar, caso ocorra uma emergência. É verdade. Certo? E a questão do atendimento após o fato. Porque a gente não vai evitar a ocorrência de novos episódios. Pedro Dias, é muito importante, eu torço muito para que realmente entre em funcionamento esse sistema. Torço mesmo. Exatamente. Sucesso para você. Nossa população precisa desse sistema funcionando o mais rápido possível. Vamos buscar recursos onde tiver que buscar, mas vamos colocar em prática. Varela, muito obrigado pela presença. Infelizmente, o nosso programa passa muito rápido mesmo, né? Acabou o nosso espaço. Teremos outras oportunidades de continuarmos esse bate-papo. E a vocês que ficam, muito obrigado mais uma vez e não esqueçam, vamos sempre manter a nossa mente quieta, a espinha ereta, o coração tranquilo e que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço.